capítulo 9, a partir do versículo 35, que diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Os irmãos podem sentar. É interessante aqui, meus irmãos, essa passagem que ela marca aqui, o que eu vejo aqui, Jesus, ele fazendo aqui o seu trabalho, o seu dever, a sua missão. Como diz aqui que Jesus, ele percorria todas as cidades, entrando nas ruas, entrando onde tinha, meus irmãos, ali pessoas, multidões. E é interessante aqui que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se compadecia das pessoas quando ele via ali aquela multidão, porque ele via pessoas ali como quem estava ali sem alguém que lhe auxiliasse. A Bíblia diz aqui que é como quem ovelhas estivesse ali sem um pastor para lhe pastorear. E nessa noite aqui, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite também aqui, falar é sobre a importância que eu vejo aqui, o próprio Jesus, ele fazendo o seu trabalho, a sua missão. O que eu quero dizer nessa noite é que muitas pessoas nesse mundo têm, meus irmãos, desistido nesses últimos dias da sua carreira de fazer a obra de Deus, da sua missão. Nesses últimos tempos, a gente tem visto, meus irmãos, que a obra de Deus, ela tem parado um pouco na vida de muitas pessoas, principalmente muitos jovens, a qual eles têm, meus irmãos, olhado para um lado da vida espiritual, como que eles têm se apegado mais à sua vida neste mundo. É por isso que nessa noite aqui eu falo de uma forma como o próprio Jesus aqui, quando ele também prepara os seus discípulos. A Bíblia diz que no capítulo 10, a Bíblia vai dizer o que? No versículo 1, fala dos 12, a sua missão, que diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Assim, meus irmãos, como Jesus, ele deu aqui poder e autoridade aos seus discípulos, nessa noite eu quero dizer para você que ele quer também te dar essa mesma forma, esse mesmo poder e autoridade a qual ele deu para os seus discípulos. É interessante aqui que Jesus, no versículo 5, no capítulo 10, ele vai dizer: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças dai. Aqui da mesma forma que Jesus enviou aqui seus 12 discípulos, como eu disse nesse momento, ele também quer, meus irmãos, te ordenar. Ele quer te mandar, ele quer dizer para você nessa noite, ele quer mandar falar da sua forma, ele quer dizer: ide e pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Porque, meus amados ouvintes, muitas pessoas têm desistido da obra do Senhor, muitas pessoas têm deixado a obra de Deus para trás, têm se pegado a coisas nesse mundo, têm deixado a frieza entrar e não têm olhado para Jesus Cristo e olhado e visto o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por cada um de nós. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim.
Ele não desistiu de ninguém nesse mundo. Ele veio cumprir o seu dever, ele veio fazer sua missão e cumpriu, e ele fez a sua missão completa. E eu quero dizer para você nessa noite, meus amados irmãos, que não desista de fazer a obra do Senhor. Não fique aí com a cabeça baixa. Levante a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para Jesus Cristo, que Ele quer te dar força, Ele quer te ajudar, Ele quer levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos na fé. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele quer levantar, Ele quer mandar, Ele quer dizer para você nessa noite, e de pregar o Evangelho, como Ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, e de pregar o meu Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. É interessante aqui que, além de Jesus ele fazer, meus irmãos, a sua missão, dele ter completado o seu trabalho, ele envia, ele prepara aqui a cada instante os seus discípulos. Quando ele envia seus discípulos para o campo, para a seara, ele não diz para eles, ele não manda, ele não pergunta também se algum deles para onde tu quer ir, qual é o canto, o local que tu quer ir. Ele diz, ide, ele pegou seu discípulo e mandou ele ir para a seara. Ele, é interessante que ele diz, a seara na verdade é grande, o campo é grande, na verdade, meus amados irmãos, aonde a gente ergue a cabeça e olha, em cada rua, em cada esquina, aonde a gente anda, a gente vê na verdade que a seara é grande. A gente vê que muitas pessoas, meus amados irmãos, estão numa época aí vivendo, como disse Jesus, como ele olha para ovelhas que estão desgarradas, sem pastores, sem ninguém para lhe cuidar. E para que foi que Jesus Cristo nos levantou? Para que foi que Jesus Cristo, Ele te levantou, Ele te preparou? Para que Ele te capacitou? Será que foi apenas para que você venha, ou que nós venha ficar sentado, ficar em casa, só indo de casa para a igreja nos dias de culto, e depois não querer fazer mais nada para o Senhor? Não ter coragem, meus amados irmãos, de sair na rua, nas cidades, nos becos aí, nas esquinas, nas praças onde tem multidão, porque na verdade em todo canto existe pessoas que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Em todo canto, meus irmãos, existe pessoas aonde a gente anda. É por isso que aqui eu vejo que Jesus está dizendo, a seara na verdade é grande, a seara é grande, o campo é enorme, mas os ceifeiros, trabalhadores do Evangelho é que são poucos, é que são contados. Mas, meu amado irmão, digo para você que não fique aí de cabeça baixa, não fique parado. Vamos sentir o que Jesus sentiu por nós, vamos fazer o que Jesus fez, vamos aceitar o chamado, o mandado de Jesus quando Ele enviou seus discípulos. Assim também, meus irmãos, Ele quer nos enviar, Ele quer que nós erguemos a cabeça, Ele quer que nós olhamos para o campo e vamos semear sua semente. A obra de Deus, meus amados irmãos, ela não é para ficar parada, ela não pode parar, ela tem que continuar. Eu falo nessa noite também, principalmente aos jovens, você, meu amado irmão, que ainda é jovem, que está começando agora a obra do Senhor, que está começando essa carreira, não olhe para o mundo, não olhe para a dificuldade, não deixe, meu amado irmão, que os prazeres do mundo, que o mundo tem para ensinar, para oferecer, para mostrar, não deixe que o mundo possa lhe agarrar, como tem aí agarrado a muitos têm baixado a cabeça e têm voltado para trás. Não deixe que o mundo ele venha fazer isso com você. Olhe para Jesus Cristo, olhe para o que Jesus fez com você. É interessante que a própria palavra de Deus, ela fala. Só um momento, irmão, falta oportunidade. Amém. Irmãos, é interessante, irmãos,
que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos fala de uma forma que dá para que todos possam entender. É interessante aqui no início, quando o versículo 35, no capítulo 9, versículo 35, perdão aí, ó, que diz assim: e percorria Jesus toda a cidade, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Será, meus amados irmãos, que nós temos, você tem tido compaixão das pessoas desse mundo que estão perecendo? Nesses últimos tempos nós temos aí visto, meus irmãos, muitas pessoas perecendo, perdendo as suas próprias vidas. Quantas pessoas estão aí se embriagando? Quantas pessoas estão se drogando, tirando a própria vida, tirando a vida de outras pessoas? Será que nós podemos se conformar com isso? Na verdade, meus amados irmãos, é preciso nós ter uma vida diante de Deus, uma vida de consagração, é preciso nós ter uma vida de oração, e também, meus irmãos, nós passar a amar a Jesus Cristo de todo o nosso coração, como diz a própria palavra: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É preciso, meus irmãos, nós ter esse contato com Deus, botar Ele em primeiro lugar, amar a Ele, provar para Ele, meus irmãos, que em primeiro lugar, o primeiro amor verdadeiro é por Ele, para que nós possamos, na verdade, ter essa força e esse desejo de servir a Deus, como fez o próprio Abraão. Abraão, quando ele entregou seu filho Isaque, meus irmãos, ali, dando ali, oferecendo para Deus em sacrifício, eu vejo ali Abraão demonstrando o seu amor em primeiro lugar, seu amor a Deus. Ele ali provou que ele amou a Deus mais do que o seu próprio filho. E é preciso, meus irmãos, nós também ter esse amor verdadeiro por Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos ter a convicção de que nós estamos diante de Deus, podendo agradar a Ele, obedecendo às suas palavras, às suas sagradas escrituras. Diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de Lucas, no capítulo 9, meus irmãos, de Lucas, ainda no versículo 1, também vai falar da missão dos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse, na verdade, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrar, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Aleluia. É interessante aqui, meus irmãos, quando Jesus ele envia os seus discípulos, sempre Jesus está ali ensinando, sempre Jesus está ali mandando, sempre Jesus está ali colocando para o campo. Ele está dizendo: ide, ele está dando ali ensinamento, lhe ensinando a fazer a missão, para que seus discípulos, meus irmãos, façam a sua vontade, para que seus discípulos possam pregar a sua palavra, possam aí ganhar almas para o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos procurado a fazer o que nós bem entendemos. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós sabemos qual é ali um lugar, qual é ali, meus irmãos, um local que nós temos que ir para poder fazer ali a obra do Senhor, e muitas vezes temos se escondido. Muitas vezes, meus irmãos, você sente Deus lhe enviando, lhe mandando. Muitas vezes você, meus irmãos, sabe que é para se cumprir, é para fazer a obra de Deus, mas muitos têm temido, muitos têm baixado a cabeça, muitos têm se envergonhado, muitos acham que não estão capacitados, preparados, mas na verdade, meus irmãos, aqui Jesus, Ele quer te preparar nessa noite. Jesus Cristo, meus amados irmãos, Ele leva a mensagem para você, Ele lhe envia para o campo da mesma forma que Ele enviou os seus discípulos, da mesma forma, meus irmãos, que Jesus fez a sua missão. Se o próprio Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, Ele cumpriu o seu dever, Ele fez, meus irmãos, o que era para fazer. Imagine nós que somos seus servos, assim como Ele nos envia. Não é para nós se recusar de fazer a sua obra. Não é, meus irmãos, motivo de que ninguém venha ficar parado. Não é motivo para que ninguém venha baixar a cabeça e temer, ficar com medo, olhar para as dificuldades, olhar para as perseguições. Meus amados irmãos, se fosse olhar para isso, na verdade Jesus e seus discípulos não tinham nem feito nada, por causa que desde aquele tempo que as perseguições, meus irmãos, as tribulações, as provações, desde aquele tempo, meus amados irmãos, tudo já existia. Mas mesmo não foi por causa de tanta perseguição, não foi por causa de tanta provação, que nem Jesus deixou de cumprir seu dever, nem seus discípulos também deixaram de fazer a sua obra. Aleluia! Quando Jesus Cristo Ele envia também ali os 70, no capítulo 10 e no versículo 1, olha a forma que Jesus envia eles. A Bíblia diz o que? Assim no versículo 1, no capítulo 10 de São Lucas, ele diz assim: e depois disso designou o Senhor e ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 3 diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Aleluia! Meus irmãos, quando aqui eu vejo esse versículo, quando Jesus ele diz: ide, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui, meus amados irmãos, dá para entender que a obra de Deus na verdade não é mar de rosas, não é fácil. Dá para entender aqui, meus irmãos, com esse versículo aqui, que quando Jesus fala dessa forma, dá para a gente ver que na verdade, meus irmãos, quando ele enviou os seus discípulos, ele foi logo ali alertando os seus discípulos, mostrando para eles: é como que vocês estão indo para o campo, mas é sujeito, é perigoso acontecer qualquer coisa com vocês. Muitos podem ir e podem também não voltarem mais vivos. Muitos podem irem, mas também podem passarem por vários tipos de tribulações. Mas não foi por isso, meus amados irmãos, também que seus discípulos ficaram com medo e nem deixaram de ir. Eles foram, como diz Jesus, ele preparou aqui os 70, de 2 em 2. E ele diz: ide, eu envio vocês para a seara. Mas mesmo assim, Jesus, falando na sua palavra, ele diz: orai ao Senhor da seara, peça a Ele que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores. Meus amados irmãos, se os trabalhadores, se os missionários, se os obreiros do Senhor, meus irmãos, estão sendo pouco, ainda não estão dando vença, não estão completando ainda aí, meus irmãos, a seara, o campo, por falta de obreiros, por falta de missionários, vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus.
Vamos, meus irmãos, orar ao nosso Senhor e pedir a Ele que Ele prepare, que Ele capacite obreiros, que Ele capacite, meus irmãos missionários, que esteja pronto, preparado até para sofrer pela obra do Senhor. Até, meus irmãos, para sofrer pela obra do Senhor, que Ele não venha olhar, meus irmãos, para a dificuldade e querer desistir, como muitos têm desistido. Vamos erguer as nossas cabeças, vamos olhar para Jesus, meus irmãos, e saber que foi Jesus que nos salvou. Foi Jesus, meus irmãos, que morreu por você, que morreu por mim, foi Jesus Cristo. Foi Jesus, meus irmãos, que derramou o seu próprio sangue. Como diz lá o apóstolo Pedro, ele fala que nós fomos, na verdade, comprados, não foi por dinheiro, não foi por ouro, não foi por prata, não foi em troca, meus irmãos, de bens materiais desse mundo. Nós fomos comprados pelo preço muito alto, um preço muito caro. Nós fomos comprados, meus amados irmãos, foi pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Meus irmãos, Jesus Cristo, você imagina, vertendo todo o seu sangue, a última gota de sangue de Jesus, ela foi derramada pelo amor à tua vida, para te salvar, para nos salvar, para, meus irmãos, nos capacitar. Então não vamos ficar, meus amados irmãos, parados, sem fazer nada para o Senhor. Vamos reconhecer o preço do sangue de Jesus Cristo. Vamos reconhecer, meus irmãos, o preço, o valor do que nós fomos comprados. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por dinheiro, não foi por nada de bens materiais deste mundo, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus aqui preparando mais 70 discípulos, ele envia de 2 em 2, e ele ali lhe dá ordem, ele manda, ele envia, ele diz: ide. Eu acho interessante, meus irmãos, é a forma de Jesus aqui enviar seus discípulos. Como eu falei há pouco tempo, ele não foi perguntar a um a outro para onde eles queriam ir, o que eles queriam, o que eles precisavam. Não, ele só fez aqui enviar, mandar para fazer a obra dele. É preciso, meus irmãos, nós ter esse mesmo desejo. É preciso nós, meus irmãos, também receber esse mesmo mandado e saber que temos que obedecer a ordem do Senhor, de nós sairmos e fazer a obra dele, ter compaixão das vidas, das pessoas, das almas, se compadecer, saber, meus irmãos, que aquelas vidas que estão ali, elas estão vivendo distanciado de Jesus, eles estão vivendo, meus irmãos, numa vida atribulada, numa vida de pecado. É porque eles ainda não têm Jesus na sua vida, é porque ele precisa de que alguém vá até eles e fale do amor de Jesus Cristo, para que eles possam ter uma mudança nas suas vidas. É para isso, meus irmãos, que ficou os obreiros do Senhor, é para isso que ficou os missionários, é para ir levar a palavra de Deus por todo mundo. Jesus mesmo, ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Não olhe, meu amado irmão, para a dificuldade. Não deixe, meus irmãos, que nada venha lhe impedir de fazer a obra do Senhor. Você jovem ainda, que está ainda no início da sua carreira, você que ainda está agora no início da sua fé, olhe para Jesus, saiba que Ele está no teu comando, sabe que Ele está diante de você, saiba que Ele, meus amados irmãos, em momento nenhum Ele vai te desamparar, mas Ele quer que você levante, Ele quer que você confie só nele. Acredite, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele vai tomar a tua frente. É preciso deixar de olhar para o mundo, é preciso, meus irmãos, deixar de olhar e também receber, até às vezes, convites ou recado de pessoas que são ainda incrédulas, que querem levar para o caminho errado. É por isso que Jesus, ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz
para a perdição, e são muitos os que acertam com ele. Lá no livro de Atos, meus irmãos, estreito e apertado é o caminho que leva para a vida, irmão, e são poucos os que acertam com ele, mas largo é o caminho que leva para a perdição, é o caminho do mundo, é o que o mundo tem oferecido, é o que o mundo oferece a todo mundo, a todas as pessoas, e muitos têm, na verdade, se apegado com este mundo, com este caminho largo. O povo tem procurado investimento para a sua vida e tem, meus irmãos, deixado de andar pelo caminho que leva até o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu convido também para abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, onde nós podemos também conhecer a história do apóstolo Paulo. O homem, meus irmãos, que eu vejo a forma de Paulo, a coragem de Paulo, a forma, meus irmãos, dele ser, conhecimento, a unção, o desejo que ele tem de servir a Deus quando ele se converteu. Como todo mundo sabe que Paulo, como ele mesmo fala, que antes, na incredulidade dele, antes dele conhecer a Cristo, na verdade ele era um perseguidor da igreja. Mas, meus irmãos, quando ele teve um encontro com Jesus, ele sentiu, na verdade, uma verdadeira vontade, um verdadeiro desejo de servir a Cristo. É por isso, meus irmãos, que ele vai dizer na sua própria palavra: tudo o que eu tinha eu dei por perca pelo amor de Cristo. Aleluia! Muitas vezes, meus irmãos, é preciso nós dar algo que nós temos, dar por perca pelo amor de Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, é preciso algo que ainda nos impede de servir a Cristo. É preciso nós se dispor de muitas coisas que às vezes impedem de nós servir a Cristo da forma correta. Conhecendo que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o nosso único Salvador de nossas vidas, e que nós temos que, em primeiro lugar, buscar o seu reino. Como Ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 19, vou ler só a partir do versículo 19, que diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, ele diz assim: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem nada sabendo, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que compra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Observe bem, meus amados irmãos, essa passagem aqui no livro de Atos. O que aqui Paulo, meus irmãos, ele está falando, o que ele está dizendo. É interessante o versículo 22, o que é que Paulo ele diz: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Eu quero dizer nessa noite para você, meus amados irmãos, é que Paulo, ele era um homem, na verdade, um missionário verdadeiro do Senhor, que não tinha nada que lhe impedisse dele fazer a obra de Deus. Não tinha nada, meus irmãos, que lhe fizesse medo, que ele fizesse voltar a desistir da obra do Senhor. É interessante que Paulo, enquanto mais ele sofria, se você prestar atenção, meus irmãos, observar no livro de Atos, enquanto mais Paulo sofria, mais ele tinha ali um apego com Cristo, mais ele tinha, meus irmãos, mais a sua fé aumentava, mais ele se encorajava para fazer a obra de Deus. Ele
não se importava, meus irmãos, se ele ia apanhar, se ele ia preso, ele não se importava se ele ia morrer. Ele não se importava, meus irmãos, com nada de perigo que viesse diante de si. Ele sempre estava preparado, esperando tudo que viesse contra ele, meus irmãos, todo tipo de tribulação, sofrimento. Paulo, ele não se incomodava com nada disso. Isso aí, meus irmãos, serve para que nós que somos missionários do Senhor, que nós venha ser essa mesma pessoa, que nós venha ter essa mesma capacidade, esse mesmo desejo, essa mesma fé, essa mesma coragem. É que nós venhamos, meus irmãos, se encorajar, sabendo que algo que pode acontecer contra nós, mas que nós venhamos estar preparados, pronto para receber o que vier contra nós, o que vier contra você. Por isso que eu digo nessa noite, meus amados irmãos, torno a falar para os jovens: não olhe para a dificuldade, jovens. Não olhe para a dificuldade, para a tribulação. Não olhe para a perseguição, para nada que queira lhe impedir a caminhada diante de Jesus. Nunca sinta esse desejo de desistir. Versículo 23, só repetindo aqui, meus irmãos, assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Imagina aí o que Paulo aqui está dizendo, irmão. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para o mesmo exemplo, seja o mesmo exemplo de Paulo. Meus irmãos, é por isso que Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que é que ele diz: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, meus irmãos, aqui eu vejo um homem realmente, um verdadeiro missionário do Senhor. Um homem que, na verdade, meus irmãos, ele teve a sua caminhada, que não desistiu da fé. Homem, meus irmãos, que levou o Evangelho aí no mundo inteiro, e ainda capacitou muitos também, deixando ali preparado para seguir os seus mesmos exemplos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 21 ainda, meus irmãos, no livro de Atos, vamos ler também no capítulo 21, a partir do versículo, vamos ler só a partir do versículo 8 em diante. Veja mais um pouco também aqui do encorajamento de Paulo, da fé que o homem tinha, da carreira, da missão verdadeira na vida de um verdadeiro missionário, meus irmãos, que está disposto a sofrer pela obra do Senhor. É um homem que sabe, meus irmãos, sabia dar valor o que era o preço de uma alma. Aleluia, o preço de uma alma, reconhecendo também o valor, o preço do sangue de Jesus, que foi ali que ele comprou também na cruz do Calvário. Versículo 8 no capítulo 21 de Atos diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareias, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou das Judeias um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, olha o versículo 11, irmão, observe aí, ó. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12: e ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Você imagina aqui, irmãos, note bem aí o que ali quiseram fazer. Quiseram ali impedir a carreira, a viagem de Paulo, para onde Paulo estava ali já designado aí.
fazendo ali medo, lhe colocando medo, na verdade ali, meus irmãos, para que Paulo não fosse para aquele lugar, porque lá algo ia acontecer com ele. Versículo 13 diz assim: mas Paulo respondeu, observe o versículo 13, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha aí, meus irmãos, a resposta de um crente, de um verdadeiro varão, verdadeiro missionário, que faz a missão, que faz a obra do Senhor. Meus irmãos, com essas palavras é algo de cada um de nós se encorajar. Meus irmãos, motiva através dessas palavras para que todos nós, meus irmãos, venham, na verdade, ter essa bastante capacidade que Paulo tinha. Aqui, meus irmãos, é a leitura que está nos ensinando, nos mostrando, nos ensinando como nós devemos a viver, a ter uma obra missionária, a fazer a obra missionária, como nós devemos ter, meus irmãos, a vida de missionários. Fazer a missão é aquilo que sempre nós ouvimos dizer e falamos, meus irmãos, não é tão fácil como muitos pensam que é fácil. Aqueles que pensam que é fácil, meus irmãos, é por isso que logo eles desistem da caminhada. Aqueles que pensam que é de qualquer jeito, que é com seus próprios quereres, suas próprias vontades carnal. Aqueles, meus irmãos, que deixam de olhar para Cristo. Aqueles que perdem o foco de estar olhando para Jesus. É aonde ele vai, meus irmãos, ver o mundo que é violento. Ele vai ver, meus irmãos, as ondas bravas e vai lhe causar medo. E ele vai, na verdade, baixar sua cabeça, vai perder sua fé. O que a gente tem visto hoje, nesses últimos tempos, muitas pessoas desistindo da caminhada, muitas pessoas não estão suportando, muitos irmãos aí, meus amados, estão, na verdade, olhando para baixo, estão desprezando a obra do Senhor. Estão desistindo, meus irmãos, porque na verdade o mundo é perseguidor. O mundo não tem nada de bom oferecer, mas o povo tem olhado para os prazeres do mundo e tem, na verdade, meus irmãos, abraçado e despreza a obra de Deus. Mas todos vocês, todos nós que estamos aqui nessa noite, meus amados irmãos, vamos olhar para o Jesus Cristo Todo-Poderoso. Vamos olhar que os discípulos que Jesus enviou, meus irmãos, não foi de qualquer jeito, não foi pela própria vontade dos discípulos, mas foi Jesus lhe dando o que? Autoridade, mandando ir. Foi Jesus, meus irmãos, colocando em si os seus ensinamentos e mandando eles ir, dizendo: vão fazer isso, vão fazer aquilo que eu estou mandando. Jesus, meus irmãos, envia seus discípulos dessa forma. Ele diz: ide para o campo, ide para a seara. Estão sendo poucos obreiros, estão sendo poucos ceifeiros. Vamos rogar ao Pai, ao dono da seara, que envie mais ceifeiros, mais trabalhadores. E para isso, meus irmãos, é preciso nós se dispor, é preciso nós ir em busca de mais obreiros, é preciso nós ir em busca de mais, meus irmãos, verdadeiros missionários, obreiros que estejam dispostos a fazer a obra do Senhor. Não olhe, meus irmãos, para o mundo, esqueça do mundo. Esse mundo não tem nada a oferecer de bom para ninguém. Tem para aqueles que se embelezam e acham que está tudo bem e não quer, na verdade, meus irmãos, ter uma vida diante de Deus. Repetindo aqui o versículo 13: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 14: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Aleluia. É a vontade de Deus, irmãos.
Seja feita a vontade do Senhor, não é a vontade do homem, não é a vontade carnal, não é a vontade, meus irmãos, que leva o homem a perecer neste mundo, mas é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos, meus irmãos, uma vida diante de Deus, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, como Jesus Cristo ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós passamos a amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, meus amados irmãos, então nós estamos dispostos, capacitados, preparados para suportar tudo que vem contra nós, para suportar, meus irmãos, tudo que vem de lá para cá, e não fazer nós desviar para a esquerda e nem para a direita. É preciso, meu amado irmão, olhar para Jesus. Foi Jesus que morreu por você, foi Ele que deu a vida por você, foi Ele que te deu vida, foi Jesus que te resgatou, meus irmãos, das trevas, do mundo que estava perecendo. Eu me lembro, meus amados irmãos, que há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu estava perecendo no mundo, eu estava fazendo o que o mundo me oferecia, mas chegou um momento que eu vi que não estava dando mais certo, eu vi que ali estava sendo tudo errado, e eu falei com o Papai do Céu e disse: Senhor, está na hora de eu ir para os teus caminhos, aleluia. Senhor, está na hora de eu deixar esse mundo. Eu agora, a partir de hoje, eu quero te servir. Eu não quero te servir mais como o mundo vive não. Não quero te servir como o mundo serve não, como o mundo vive. Eu quero te servir, Senhor, é de verdade. Eu me lembro, meus irmãos, que em 2006 eu adoeci. Eu me lembro que em 2006, logo no início, meu pai faleceu de acidente. E eu me lembro que naquele tempo, meus irmãos, faz alguns tempos atrás, eu já tinha passado os tempos na igreja, mas tinha deixado tudo que eu tinha aprendido para trás. Tinha deixado tudo para trás. Eu vi que ali nada mais na minha vida estava dando certo. Eu me lembro uma vez também, meus irmãos, que antes desse dia eu estava tendo uma vida atribulada, e eu me lembro que no meu trabalho, onde eu trabalhava, eu me deitei assim em cima de uns sacos de açúcar e farinha de trigo, onde eu trabalhava. E eu me lembro que ali eu chorando, sentado naquelas sacas de açúcar, era açúcar e farinha de trigo. E eu me lembro que ali eu chorando, escorrendo lágrimas nos meus olhos. E eu pedi a Deus, ainda na minha incredulidade ali, eu pedi a Deus: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Porque nada para mim está dando certo. Manda aí, Senhor, um filho teu falar comigo, manda um anjo para dizer o que está acontecendo na minha vida. Ainda no tempo da minha incredulidade, irmãos, a qual na época eu trabalhava rodeado de irmãos, de crentes de igrejas aí, pregavam para mim, me evangelizavam, e eu brigava, eu discutia, eu fazia, meus irmãos, na verdade eu não dava ouvido a crente. Quando um crente vinha pregar para mim, era para mim discutir, falar dele. Mas nesse dia, meus irmãos, Jesus falou comigo. Naquele momento eu me lembro que umas 10 horas da manhã, eu sentado ali, de repente eu ali chorando num corredor, ninguém estava perto de mim, realmente estava Jesus. E ali eu peço: Senhor, envia um anjo teu para falar comigo e dizer para mim o que está acontecendo comigo, Senhor, porque nada para mim está dando certo, tudo está dando errado. E ali, meus irmãos, eu deitei naquele momento e dei um cochilozinho, talvez uns 5 minutos, no máximo 10, quando eu me acordei por uma pessoa, um crente na época, tocando assim, batendo na minha perna, me chamando. E aquele crente, meus irmãos, a palavra que ele veio dizer para mim foi essa: Ferreira, que ele me conhecia, eu conhecia ele também. Ferreira, Deus tem um plano na tua vida. Foi as palavras, meus irmãos, que me marcou naquele tempo, quando aquele irmão falou para mim. Eu conversei com Jesus nesse instante, pedindo a Deus que ele me enviasse aí alguém, um filho dele, um anjo, que viesse falar comigo e dizer o que estava acontecendo. E realmente, meus irmãos, ele me ouviu. É preciso muitas vezes, meus amados irmãos, nós se humilhar aos pés de Cristo.
contar para ele os teus problemas, o nosso problema, o que está acontecendo, que ele vai nos ouvir. E eu olhei para aquele jovem lá, e era um jovem, e eu disse assim: vem cá, e tu é crente? E ele disse que era. Me convidou para ir para a igreja. E ali eu comecei, meus irmãos, a ir para a igreja. A primeira igreja que eu visitei foi a Assembleia de Deus. Comecei a visitar, comecei a ir para culto campal. E ali a palavra, meus irmãos, foi lavando a minha alma, o meu coração. Eu fui ouvindo a palavra, eu era duro de ouvir, de entender, eu não entendia, eu não respeitava. Mas, meus amados irmãos, graças a Deus eu comecei a participar e ir para a igreja. Comecei a visitar. De repente, um dia eu aceitei Jesus, fui à frente. Não me afirmei, porque eu ia para a igreja, depois ia para o mundo, era daquele jeito, como ainda muitos são. Mas em 2006, meus irmãos, eu tomei a decisão. No começo de 2006, meus amados irmãos, eu falei: Senhor, vou voltar para os teus caminhos. Senhor, eu quero te servir. Eu quero uma igreja verdadeira, eu não quero uma igreja que viva da forma que quer, porque senão eu fico logo no mundo. Ainda falei assim. No tempo, meus irmãos, realmente, está passando a hora, irmão? E no tempo, meus amados irmãos, então o que aconteceu? Eu procurei lá em Russas a Moriá. No tempo, já tinha ido para ela alguns tempos atrás, no tempo do irmão André, no tempo dos outros irmãos, Graciano e outros aí. E um dia de sexta-feira à noite, eu me lembro, quando eu cheguei ali, meus irmãos, na igreja, quem estava lá na época foi no tempo que o Graciano tinha entregado a obra em Russas, tinham voltado para Fortaleza. Quem estava era um ex-irmão da igreja que chama Ronaldo. E eu ali perguntei para ele: Ronaldo, irmão Ronaldo, para mim voltar para os caminhos do Senhor, é preciso me reconciliar, ir à frente e receber oração? Estava mais ou menos um ano que eu estava no mundo, afastado, eu não tinha me convertido ainda de verdade. Então ali, meus amados irmãos, aquele Ronaldo, ele me deu uma resposta dessa forma: irmão, na verdade você não precisa se reconciliar, você tem que se converter. Porque você, meu irmão, se reconciliou várias vezes. Você pode se converter em casa, no trabalho, aonde for. Mas aquelas palavras, meus irmãos, eu aceitei. Mas quando terminou o culto, ele não fez o apelo. Então eu voltei para casa vazio. No outro dia, fui para outra igreja, meus irmãos, mas foi plano de Deus. Por que eu vou dizer plano de Deus? Porque naquele tempo, eu conheci um pastor, entre aspas, uma igreja, e eu passei 1 ano e uns 3 a 4 meses, um ano e uns 4 meses. E ali foi onde eu conheci, meus irmãos, que aquela igreja não era uma igreja verdadeira e que existia igreja verdadeira. Foi ali, meus irmãos, onde eu passei a entender, comecei a ler a palavra. Jesus começou a me mostrar a sua mensagem. O primeiro versículo que me marcou foi lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, como todo mundo conhece. A igreja lá, meus irmãos, era totalmente liberal. E eu passei a chamar lá o pastor: e aqui está errado, aqui não é assim. E ele, sem querer atender, sem querer concordar, chego lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, da mesma forma: pastor, vem cá que está errado, e aquelas mesmas coisas. Lá em Êxodo capítulo 33 também, meus irmãos, e assim foi lá. Eu disse: essa igreja não é para mim ficar aqui não, tenho que sair daqui. Então, meus irmãos, Jesus me tirou de lá. Volto um dia de domingo de manhã, ia passando em frente a Moriá, lá em Russas. Estava o irmão Denilson. O irmão Denilson estava lá, eu fui lá, conversei com ele. Ele pensava até na época que eu era outro irmão, o João Gilson, o ex-irmão da igreja também. E desse dia em diante, meus irmãos, até hoje estou na Moriá, em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, assim, irmãos, eu quero dizer que Jesus, na verdade, ele mostra a verdade para todo aquele que gosta da verdade. Aleluia. E eu quero dizer para você mais uma vez, meus amados irmãos, permaneça na fé, permaneça na caminhada. Aleluia. Continue na missão, meus irmãos. Não deixe de fazer a missão do Senhor, porque a missão é do Senhor, não é nossa. A missão é do Senhor, meus irmãos. É Ele que nos envia para fazer a sua missão.
Louvado seja Deus. E aqui eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos os meus amados irmãos. Amém?